José é governador do Egito agora. Então ele tem todo o poder para poder finalmente se vingar de todos aqueles que humilharam, que fizeram ele para a cadeia injustamente. Ele tem todo o poder abaixo de Faraó de dizer quem fica, quem vai, quem morre, quem vive. Agora sim, Deus colocou ele no lugar dele para ele se vingar de todo o mal que tinha acontecido a ele. Você não sabe do que eu tô falando? Eu sou a Alessandra Bernardino, estou aqui contando a história de José, já tem alguns capítulos, então aproveita, dá uma maratonada, vê aí os outros vídeos para você não perder nenhuma parte dessa história que tá muito interessante. Aproveita, se inscreve no meu canal, deixa um like e compartilha para uma amiga. Depois que José foi nomeado governador, então começa o trabalho contra a fome. Sim, terão 7 anos de fartura e 7 anos seguidos de fome em toda a terra. Era isso que o sonho de Faraó revelava. E não, José não fica com picuinha e vai atrás de quem fez mal para ele, de quem colocou ele injustamente na cadeia. Não. José entende que o propósito de Deus, que tudo que ele passou até ali foi propósito para que ele fosse preparado para aquele momento, para que ele fosse preparado para governador do Egito. Não acredita em mim? Então vamos recapitular aqui algumas coisas para que você entenda de fato como foi que a história de José era um quebra-cabeça. Lá atrás, bem lá atrás, José era filho de Jacó e ele era o filho preferido de Jacó. José era o filho preferido de Jacó. Então Jacó mimava muito José. José não ia para o campo com seus irmãos. José não trabalhava. José ficava em casa. Imagine José criado nesse ambiente. Como é que ele ia se preparar para ser governador se ele não trabalhava, ele não aprendia o trabalho, ele não aprendia como governar, ele não aprendia como comandar, já que ele não foi treinado para isso. Então Deus dá um jeito dele sair dali. Qual é o jeito? Os irmãos com ódio dele, ódio dos sonhos que José tem, acabam especulando em matar José. Porém, acabam vendendo José como escravo. Eu estou contando aqui, recapitulando de uma forma bem resumida, mas eu tenho toda a história aqui no canal. Se você quer ver essa história em detalhes, dá uma maratonada, tá bom? Os irmãos vendem José como escravo. Então, primeiro ponto, José tinha que sair da casa de Jacó. Tinha que sair de perto dos seus irmãos, porque ele precisava passar por um processo de treinamento para evoluir. Então, sim, ele precisava contar os sonhos dele para os irmãos, para que os irmãos se enfurecessem mais ainda, para que só assim ele conseguisse sair daquele ambiente. José chega no Egito, vai para a casa de Potifar, e a primeira coisa que Potifar pede para ele toma conta do jardim da minha esposa, porque minha esposa tem um sonho, tem um jardim, não sei o quê. José, muito novo, recém-vendido como escravo, até ontem era um homem livre, agora tinha que tomar conta de um jardim. O que José faz? Se rebela, se revolta, faz de qualquer jeito? Não. Tudo que José bota a mão, ele bota como se fosse para Deus. Então, ele vai ver como é que faz, vai estudar, vai procurar saber o que pode fazer para que esse jardim continue verde, para que esse jardim prospere mais e dê flores e frutos do ano inteiro. Então, José ele já vai ter noção de irrigação, base de tudo. E José cresce nessa casa de Potifar e começa a comandar. Veja que a primeira coisa que Deus foi treinar ele era sobre plantação, sobre agricultura, sobre jardim. Porque agora, nesses 7 anos de fartura, ele precisava pegar e colher o melhor dessa terra. Então, ele tinha que saber lidar com terra, ele tinha que saber lidar com plantação, ele tinha que saber lidar com colheita, ele tinha que saber sobre irrigação, porque agora, esses 7 anos não é tempo de aprender. Esses 7 anos era tempo de executar. E Deus sabia disso. Então, ele precisava ter aprendido lá atrás. Se José vem direto da casa de Jacó, direto para ser governador, provavelmente ele tinha falhado tristemente na sua missão, porque ele não entendia nada de terra, não entendia nada de plantação, não entendia nada do processo ali, como é que ele ia aproveitar os 7 anos de fartura, colhendo, fazendo com que essa terra
produzisse muito mais fruto, para que ele pudesse produzir e colher muito mais e guardar um quinto de toda essa colheita. A quinta parte de toda essa colheita ele iria guardar para os 7 anos de fome. Não dá tempo de aprender isso. A gente está falando de uma cidade que na época era potência mundial. Então a gente está falando do Egito, a gente está falando de uma coisas grandiosas. Que José não matou a fome somente do Egito, mas de toda a terra ao redor. Então, assim, era uma coisa muito grande, as plantações eram muito grandes, não tinha tempo de aprender, ele tinha que já saber. Depois, José evolui ali em Potifar e José vai fazer o quê? Governar a casa de Potifar. Tudo que entra, tudo que sai. José negocia, José compra escravos, José compra mantimentos, José mantém toda a estrutura de escravos e de servos de Potifar. Todo mundo está abaixo dele na casa de Potifar. Claro, menos Potifar. E ali já estava ficando cômodo. E ali ele estava começando a aprender sobre liderança, sobre como comandar e ele fazer as coisas de forma que ele comandasse para que as pessoas fizessem o resultado que ele queria. Só que ali estava cômodo para ele, estava muito cômodo, porque ele era um líder ali na casa de Potifar imposto. Então ele foi imposto por Potifar, apresentado para seus servos, colocado como dono da casa. Olha, vocês têm que obedecer a ele. Então era fácil, todo mundo tinha que obedecer, que gostasse ou que não gostasse de José, estava muito cômodo. Então Deus vai lá, mexe novamente com José e diz assim: agora você vai para cadeia, injustamente, porque você tem que aprender a liderar quem não gosta de você. Porque lá na frente, quando José agora é governador, você acha que todo mundo amava José? Pare e pense comigo. Quantas pessoas nesse reino queriam estar no lugar de José? Porém, José vem lá como escravo, hebreu, é um foragido, tipo, é um estrangeiro, né, de outra terra, é um hebreu, preso, um prisioneiro, e de repente, do dia pra noite, ele amanhece, ele é governador do Egito e ele tá abaixo de todo mundo. Você acha que ele ia governar só quem ele gostasse dele? Não, ele tinha que governar quem não gostasse dele também. Então, ele vai pra cadeia e passa por esse processo, e na cadeia ele dá o melhor dele. E na cadeia, ele governa ali a cadeia, ele governa o sistema, a forma que os presos trabalham, a forma de alimentação. Ele começa a governar tudo ali. Então ele governa uma liderança ali na cadeia, não uma liderança imposta, porque ele era preso. Ele era um prisioneiro igual todo mundo que estava ali. Ele começa uma liderança conquistada, que tipo assim, olha, eu sou capaz de fazer isso. Então ele estava se preparando para algo maior que agora. Nesses 7 anos de fartura, ele tinha que engolir muita gente e tinha que mostrar que eu sou bom nisso, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Então tem um histórico de experiência atrás. Porque ele precisava provar e ele precisava que as pessoas cooperassem com ele. Ele não podia só ser imposto por Faraó e as pessoas que estivessem abaixo dele estivessem implicando com ele, fazendo todo o sistema falhar. Você já pensou nisso? Então José tinha que ter tido essa habilidade de colocar e apresentar a sua liderança como: eu sou capaz, eu posso fazer, eu não sou melhor que ninguém e vamos fazer todo mundo junto aqui que vai dar certo. E realmente deu certo, né? José ali faz todo o processo durante esses 7 anos. Então todo o preparo de José, mais ou menos ali 16, de 17 anos até hoje, quando José vira governador do Egito, tudo foi preparação, foi um passo a passo. Tinha que acontecer, tinha que ser desse jeito, para que ele tivesse bagagem, para que nesse momento ele pudesse mexer com uma coisa grande, que ele estava com a responsabilidade de, nos 7 anos de fome que virá, esses 7 anos de fartura, a gente vai aproveitar tanto que ninguém vai passar fome, a gente não vai morrer, a gente não vai deixar a nossa geração, toda a geração morrer por causa da fome. Então esse peso estava nas costas de José. Até que os 7 anos de fome chega e todo o Egito tem muitos cereais, muitas coisas das plantações que ficaram ali, que José foi guardando durante 7 anos de fartura. Então houve um acúmulo. O que José fez? A fome começou a apertar,
José fez uma reserva suficiente para todo o Egito, para que ninguém do Egito morresse de fome, mas também para que os povos ao redor pudessem vir no Egito e comprar mantimentos. Então é isso que começa a acontecer, a fome começa a apertar, as plantações não dão, chuva não chove, então a terra ela passa por uma fome severa. Então logo se espalha a notícia que ali no Egito tem mantimentos, então que tá vendendo mantimento. Então as pessoas de toda a terra vão para o Egito para comprar esses mantimentos. E foi a época, deixa isso aqui bem explícito, foi a época que o Egito mais cresceu e que o Egito mais enriqueceu. Porque era uma época que as pessoas tinham ouro, as pessoas tinham escravos, as pessoas tinham, sei lá, filhos que estavam vendendo como escravos, mas que precisavam comer e estavam trocando qualquer coisa por comida. Então as pessoas, imagina a quantidade de ouro que José não trouxe para o Egito, imagina como José não enriqueceu o Egito. E olha como José era grandioso, que ele poderia ter sido egoísta e disse assim, não, que a gente, cada um que tivesse cuidado de si. Se você não cuidou da sua terra, o reino cuidou, o problema seu, a gente fez o mantimento e a gente guardou a reserva somente para o Egito. Na verdade não, ele guardou essa reserva para todo mundo, e todo mundo que vinha e trazia ouro, prata, atrás ali dos mantimentos. Então o Egito enriqueceu numa época que era de crise, de fome. E você aí reclamando, né? Ai, porque eu tô desempregado. Cara, vai fazer do limão a limonada, vai se mexer para alguma coisa, porque não tem como você não, enquanto tem alguém perdendo em toda a crise, tem alguém que está ganhando muito. Quem está ganhando muito é quem se preparou antecipadamente. Com os irmãos de José não é diferente, a fome chega em Canaã também. Então Jacó manda os irmãos ir atrás lá no Egito de alimentos, porque ele ficou sabendo que lá no Egito estava com alimentos e mandou os 10 filhos. Os 10. Tinha um filho mais novo chamado Benjamim, mais novo que José. Ele era filho de Rebeca também. E Jacó não deixou ele ir, disse, vai os 10. Benjamim não vai, eu já perdi um filho e eu não vou perder o outro. O filho de Rebeca eu não vou perder. Então ele vai ficar aqui, ele é o filho caçula. Eu fico imaginando, coitado de Benjamim, porque ele deve ter sido criado dentro de uma gaiolinha, mas isso não vem a fato. Quando José vê os irmãos, imediatamente José reconhece esses irmãos. E todos os 10 curvado perante ele, porque ele fazia ali a negociação, né, das compras e vendas dos alimentos. E ele olha os 10 curvado. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Até porque provavelmente José tinha mudado muito. Quando ele saiu de perto dos irmãos, ele era só um menino. Em segundo lugar, ele devia estar parecendo muito com um egípcio, porque ele era ali governador do Egito, então natural que ele tivesse parecendo um egípcio de fato. Então os irmãos não reconheceram ele de fato. E o José pergunta assim, quem são vocês? Aí ele, não, nós viemos atrás de mantimento, viemos de Canaã, nós somos da terra de Canaã. E José, vendo eles ali encurvado, se lembra do sonho que ele teve lá na adolescência, lá quando jovem ainda. E ele diz, vocês são espiãos, vocês vieram espionar a terra, ver o que nela há. E eles, não, a gente não é espião, a gente era filho do mesmo pai, somos todos irmãos, éramos 12, mais um morreu, agora somos 11. Aí ele disse, e por que aqui só tem 10? Aí ele, não, porque, olha, meu pai sofreu muito com a morte do mais novo, e então ele não deixou o caçulo, o Benjamim, que é o mais novo hoje, vir com a gente, só a gente que veio, tal. E José ficou ali, eu acho que José ficou ali se contendo pra dizer assim, cara, sou José. Só que aí ele manda prender todo mundo, porque ele tá com as emoções conturbadas, com certeza. Queira ou não, por mais que José fosse preparado, por mais que José entendesse que tudo fazia parte de um plano maior de Deus, mas não tem como os sentimentos não virem à tona. Então ele manda prender todo mundo, diz que todo mundo é
é espião e depois vai lá, né, se recompõe, se acalma, porque ele acaba descontrolando, chorando, claro, não na frente dos irmãos. E ele volta e diz o seguinte: tudo bem, vocês estão dizendo que vocês não são espiões, mas se vocês falam que não são espiões, vocês têm que provar. E qual é a forma de vocês provar? Vai lá, um de vocês, e traz o filho mais novo, esse Benjamim, para que seja a prova que vocês não são espião. E os outros vai ficar tudo aqui, todo mundo preso. Aí todo mundo, não faça isso, nosso pai vai morrer de desgosto, nosso pai não vai deixar ele vir. Aí começam a discutir ali entre eles, dizendo que, olha, o que a gente fez com o nosso irmão, a gente tá pagando. Aí o outro falou assim, eu falei que não era pra matar ele. Só que eles achavam que José não estava entendendo o que eles estavam falando, porque José estava falando com eles na língua egípcia. José estava falando com eles através de um tradutor. Só que José estava entendendo o que eles estavam falando, mas ele não entendia tudo que José falava. Então José falou assim, vamos fazer o seguinte, vou pegar um de vocês, um vai ficar preso, e os outros se retornam aí a Canaã, a terra do seu pai, traz Benjamim, aí sim eu vou liberar todos eles. E meio assim, meio apreensivo, foi exatamente o que eles fizeram, né? Eles foram lá, um ficou preso e os outros 9 voltaram para casa para trazer Benjamim, então, para poder colocar alimentos na casa novamente, para que não pudesse não morrer de fome, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? Eles foram e um deles ficou preso. E eu imagino como foi para esses 9 convencer a Jacó que precisava levar Benjamim para provar que eles não eram espião e que eles precisavam levar Benjamim. Com muita luta ali, eles conseguiram convencer Jacó depois de um tempo, né? Porque eles levaram o mantimento, mas o mantimento estava se acabando, eles tinham que voltar lá para comprar mantimento novamente. Mas o governador foi muito claro, eles precisavam voltar com o filho mais novo, comprovando que eles não eram espiões. Então, Jacó, com muita luta, deixa. E os irmãos se comprometem em dar a vida por Benjamim. E que é mais fácil eles não voltarem, mas Benjamim com certeza voltará pro braço dos pais. Pro braço do pai. Porque já bastava a dor que o pai tinha tido com José, né? Com a morte de José. Que até então, Jacó não sabia que José não estava morto. E os irmãos não sabiam onde José estava. Afinal, ele tinha vendido eles como escravo. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo. Então, eles voltam para o Egito com Benjamim. E imagina só, quando José vê Benjamim e todos os seus irmãos ali, como é que ele fica? Nossa, eu acho que se eu fosse José, eu pegaria Benjamim. Olha, pode ir todo mundo. Benjamim não tem nada a ver com essa história. Benjamim vai ficar aqui comigo. E vocês, todos vocês vão ser presos e vão morrer aqui no Egito, na terra que eu sofri, porque eu sofri por culpa de vocês. E Benjamim vai ter uma vida de príncipe. Será que foi isso que aconteceu? Bom, mas esse já é assunto pro próximo vídeo. O vídeo já tá muito longo. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja gostando aí dessa nossa conversa e dessa história incrível. E deixe aqui no comentário se você quer saber mais algum detalhe ou se você ficou com alguma dúvida no percurso aqui dessa história, que ainda não acabou. Ainda vou continuar contando. Até o próximo vídeo.